Mais de 8 mil adolescentes estão hoje internados em entidades socioeducativas no Brasil. Em sua maioria são meninos, negros e pobres, que já tinham seus direitos violados muito antes do cometimento de um ato infracional. No episódio de hoje, com as promotoras Heloíse Bétega e Daniele Cavalli Tuoto, a gente vai discutir se o sistema socioeducativo de fato reeduca ou pune. E eu sou Letícia Giovannini Garcia, promotora de justiça, e este é o Direito ao Ponto, o podcast da FEMPAR, que é a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Elô, Dani, sejam muito bem-vindas ao Direito ao Ponto. É uma grande alegria receber vocês aqui para a gente conversar hoje de um tema tão importante, que é o funcionamento do nosso sistema socioeducativo aí de adolescentes em conflito com a lei. É um termo, às vezes, técnico, as pessoas não compreendem. Então, por isso eu gostaria de começar te perguntando, Elô, como funciona o nosso sistema socioeducativo no Brasil para que as pessoas entendam a diferença quando é um maior de idade que comete um crime, quando é um adolescente que comete uma infração, enfim, para que as pessoas compreendam essa diferença de sistemas? Letícia, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. Nós que estamos honrados, né, Daniele, de estarmos aqui com você, falando de um tema tão relevante e tão importante e que precisa chegar com clareza à população. Letícia, nós temos o seguinte, e também gostaria de ponderar a importância de nós conversarmos sobre um tema desse aqui, longe do calor de um acontecimento. Sem né? dúvidas. Porque é um tema que vem à tona, normalmente, quando acontece um ato infracional grave, gravíssimo, quando um adolescente ou adolescentes cometem algo muito grave e isso causa uma comoção social na população e também nós, operadores do direito, né? Mas nesses casos que são excepcionais, não é, Daniele? Eles causam essa comoção e aí fica complicado e complexo da gente discutir as verdades, as realidades de um sistema socioeducativo que aqui no Paraná funciona. Porque as pessoas ficam um pouco indignadas, com Sim, toda razão, né? Revoltadas. Então é muito importante a gente conseguir conversar num ambiente assim, com clareza, com objetividade. A diferença essencial é a seguinte. Bom, primeiro, quem que é um adolescente aqui no Brasil? Né? Um adolescente aqui no Brasil, pela lei número 8.069/90, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, vulgo ECA, um indivíduo é considerado criança de 0 a 12 anos incompletos. Sim. E um adolescente quando tem 12 anos até 18 anos incompletos. Então, os adolescentes são quem? Quem tem 12 até um dia antes dele fazer aniversário de 18 anos. Para essa fatia da população, existe, então, um sistema socioeducativo quando ele ou ela cometem um ato infracional. O que é um ato infracional aqui no Brasil? Sim. Qualquer ato que seja cometido por um adolescente, seja por um adulto, e seja considerado crime ou contravenção penal, então se um adulto, né, um imputável, maior de 18, cometer algo que for crime ou contravenção penal, se um ato dessa mesma natureza, com características semelhantes, for cometido por um adolescente, ele então vai ser considerado ato infracional. Tá. E nesses casos, então, temos um sistema socioeducativo que dará conta de dar a resposta estatal que esse adolescente precisa. Então, em linhas bem gerais, em palavras bem simples, num sistema prisional, né, um adulto que cometa um crime grave, que tenha passado por um inquérito e depois por um processo penal com contraditório e ampla defesa, e seja condenado por esse crime grave, condenado a uma pena de prisão, de reclusão, ele vai ao sistema prisional, que é algo mais difundido, algo que a população conhece pelas reportagens, enfim, é algo mais difundido. Se a mesma coisa acontecer com um adolescente, né, ou seja, então se um adolescente, aquela fatia da população até de 12 a 18 incompletos, cometer um ato infracional, da mesma forma, ele vai responder por isso. Isso que tem que ficar muito, muito, muito claro, né? Há sim uma resposta a esse adolescente que comete o ato infracional, e se ele for cometido com violência ou grave ameaça, pode ser sim que ele seja inclusive ceifado da sua liberdade, por algo que chama internação,
só não tem esse nome de prisão, né? Sim. Por quê? Porque é um outro sistema, muito diferente, com outras garantias, e num sistema muito diferente, um processo infracional muito diferente do processo penal, e que dará respostas socioeducativas a esse indivíduo. Eu acho importante, gente, que as pessoas, às vezes, elas só olham ali o que acontece, né, no dia a dia. Ah, o adolescente que roubou um celular, que cometeu um homicídio, que matou alguém. Então, assim, eu acho que talvez seja essa a dificuldade das pessoas compreenderem como alguém que cometeu um fato tão grave, tal qual um adulto, receba um tratamento diferente. Mas talvez as pessoas também não notem que a fase da adolescência e juventude é uma fase completamente diferente. Por isso, o sistema ele traz esse tratamento diverso, né? Então, Dani, pra gente explicar um pouco também sobre essa punição. Eu vou falar punição numa forma mais vulgar aqui, porque não seria esse o termo técnico, mas, enfim, a responsabilização ou a reeducação, que talvez seria o mais adequado, para que as pessoas compreendam o que acontece com esse adolescente, então, que comete ali a gente chama de ato infracional, mas, enfim, um roubo, um homicídio, alguma coisa muito séria, enfim. Você pode explicar pra gente quais os tipos de medidas, enfim, o que acontece com esse adolescente? Primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, discutindo um tema tão relevante, tão importante, no momento que nós vivemos hoje no país, que é da discussão de aumento de tempo de internação, de redução da maioridade penal. Então, é muito importante que a gente traga esclarecimentos para a população. Veja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 90, né, e baseado em várias normativas internacionais e que o Brasil é signatário, se responsabilizou, ele traz uma responsabilização, então, diferente para os adolescentes. Que medidas são essas, né? O Estatuto, ele explica, então, que quem comete ato infracional, né, dos 12 aos 18, pode estar sujeito às medidas de advertência, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. O que é isso? Né? Ele tem uma gradação. Então, às vezes, é um ato, uma discussão de escola, uma coisa muito pequena que você pode simplesmente dar uma advertência. O que é isso? É uma admoestação verbal, vai ter lá uma audiência, um momento com o juiz, que o juiz vai adverti-lo e vai colher compromissos desse jovem. Ele vai, então, assinar um termo se responsabilizando, né, se comprometendo com o sistema de justiça a não fazer mais nada daquilo que ele já fez. E aí as coisas vão se agravando. Então, daí vem o serviço à comunidade. O que é isso? Nós encaminhamos os adolescentes para que eles vão cumprir horas de serviços voluntários, serviços com finalidade, né, de apoio à comunidade, mas que tem um caráter educativo. Então, ele pode ir para essa medida do serviço à comunidade por, no máximo, 6 meses, 8 horas por semana. Então, ele vai receber de um juiz, olha, você, em razão do que você fez, vai cumprir tantos meses, tantas horas por semana de serviços à comunidade. A outra medida que a gente tem é a medida de liberdade assistida. O que é isso? Está em liberdade, mas de forma assistida, ou seja, tem uma equipe que vai ficar monitorando esse adolescente por, no mínimo, 6 meses. E a gente vai prorrogando isso, se for preciso, até os 21 anos desse jovem, ele pode ficar sendo acompanhado. Nessa medida, o foco é reencaminhá-lo para escolarização, né, para tratamentos de saúde que sejam necessários, como, por exemplo, tratamentos para drogadição, acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Tem uma série de medidas que buscam, então, acompanhar esse menino e recolocá-lo na sociedade, né, de uma forma adequada. Aí, isso então, são as medidas que a gente chama de em liberdade, né? As medidas que ele vai estar em liberdade, está morando na casa dele e está cumprindo. Quando a gente vê uma reiteração desses atos infracionais, ou quando eu tenho um ato cometido, né, com violência ou grave ameaça à pessoa, aí ele pode ir para a semi-liberdade, onde ele vai ficar numa unidade, ali morando, ele vai ter que sair para estudar, para fazer curso, para fazer estágio, trabalhar como aprendiz, e ele volta à noite para dormir. Então, ele tem um regime de semi-liberdade, que é semelhante ao semiaberto dos adultos. Sim. Né? É o semelhante ao semiaberto dos adultos. Ele chega a dormir, então... Ele fica na unidade durante toda a semana. Ao final da semana, ele é avaliado. Se ele tem um bom comportamento, cumpriu todas as regras da unidade, ele pode ir para casa no final de semana. Caso contrário, ele fica na unidade durante o final de semana. Então, ele tem já uma parte da sua liberdade restrita. E aí eu tenho aquilo que equivale à prisão do adulto, que é a medida de
e internação. Aí sim, privação total da liberdade, né? E essa medida vai ser reavaliada a cada 6 meses e ela pode durar até 3 anos. Então, o ECA traz as medidas desde a mais básica, mais simples, né, que seria a advertência, até a total e completa privação de liberdade do jovem. E em todas essas medidas, o adolescente continua na escola, é isso? Em todas, ele continua na escola. É um dos requisitos. Até porque, veja, a medida é socioeducativa. Sim, essa é então, a ideia. A ideia é sempre a reeducação desse jovem, a preparação desse jovem para que ele possa, né, ser colocado em sociedade novamente em condições de não mais violar a lei. Então, a gente precisa trazer esse aparato todo do sistema de justiça, do sistema da própria sociedade, do município, do estado, para trazer para esse jovem uma outra visão de vida, uma outra visão de mundo, que ele possa, então, seguir sua vida sem se envolver em novos atos infracionais. E só para que a gente tenha uma ideia, hoje existe no Brasil quantos adolescentes internados, ou seja, com a liberdade privada, eles em instituição mesmo de... No Brasil, nós temos 320 instituições de privação de liberdade. É bastante coisa. Então, nós temos 320 unidades, somando todos, né, os 27 unidades da federação, e a gente tem, né, o último levantamento... que é desse ano, os dados do CNMP do início desse ano, nos indicam que nós temos ali cerca de 12 mil vagas para privação de liberdade, um pouquinho mais de 12 mil vagas, e hoje eu tenho só 67% dessas vagas ocupadas. Então, hoje eu tenho, em total privação de liberdade, 8 mil, quase 9 mil adolescentes e jovens pelo país. Aí eu tenho alguns no que a gente chama de internação provisória e outros em medida de semi-liberdade. Então, a internação provisória também é importante. Ele fica privado de liberdade enquanto responde o processo. Entendi. Então, a gente tem 2 medidas de internação. Uma provisória, que é enquanto ele está respondendo ao processo, e o que a gente chama de internação definitiva, depois que o juiz deu uma sentença, como se fosse o condenado do adulto, né? Certo. Semelhante. Sim, o juiz aplica, então, a medida de privação de liberdade, que a gente chama de internação. Então, a gente tem hoje, dessas mais de 12 mil vagas, eu tenho cerca de 8 mil ocupadas só. E, Elô, acho que as pessoas têm um pouco esse olhar de que a adolescente, quando comete algum ato desses mais graves, não dá em nada. Você pode explicar como funciona na prática mesmo, principalmente essas medidas de internação, como que são esses estabelecimentos, como que é esse funcionamento dessas mais de 8 mil pessoas, mais de 8 mil adolescentes hoje internados no Brasil? Então, essa frase a gente ouve muito, né? Quem trabalha nessa área ouve muito, né, Daniele e Letícia? Então, essa frase, ela tá bem equivocada, né? Então, acho que para explicar bem, em linhas gerais, o que tem que ficar bem claro. Vamos lá. Se um adolescente comete, então a gente vai falar desses que cometem atos graves, isso, né? Então, se um adolescente comete um ato infracional com violência ou grave ameaça, vamos falar de um roubo à mão armada, por exemplo. Sim. Né? Um homicídio. E, eventualmente, ele é flagrado, né? Já ali em flagrante, ele é verificada ali a flagrância dessa situação. Haverá, então, a atuação, inicialmente, da Polícia Militar, né? Para atender a ocorrência. A Polícia Militar encaminhará esse adolescente a uma delegacia do adolescente, se houver, né? Então, por exemplo, podemos falar aqui de Curitiba, aqui, um grande centro, existe uma delegacia especializada, delegacia do adolescente. Em outros locais, onde não houver essa delegacia, também, de qualquer forma, será levado para uma delegacia e, obviamente, terá tratamento diferente de um adulto, se for uma delegacia comum, né? Mas falemos, então, aqui de Curitiba. Então, a Polícia Militar atende a situação em flagrante, encaminha a autoridade policial civil, que aí é a delegacia do adolescente. Ali, esse adolescente será ouvido, serão colhidas as primeiras provas indiciárias, os policiais militares que atenderam a situação serão ouvidos. Se houver vítima, também a vítima será ouvida. Imediatamente ali, ainda dentro da esfera policial, serão verificados situações de circunstâncias desse adolescente. Ele tem responsáveis, ele não tem responsáveis, para que ele já esteja acompanhado o mais breve possível, né?
de um responsável. E em 24 horas, tudo isso tem que acontecer em 24 horas. Em 24 horas, esse adolescente tem que ser apresentado, aí sim, a uma promotora, a um promotor de justiça, para a realização de um ato que a gente reputa como crucial dentro dessa dinâmica que se chama oitiva informal. Eu posso falar aqui por mim e pela Dani também. É o ato onde o promotor e a promotora de justiça darão um caminho para aquela situação. Então, esse adolescente será ouvido, obviamente acompanhado do seu responsável, se tiver advogado do seu advogado ou não da Defensoria Pública. Em sendo ouvido, esse adolescente vai ser verificado. A prova material ali, né? Então, como estamos falando de um roubo a uma armada, há uma arma, alguma coisa foi roubada, de fato, conseguiram restabelecer ali a situação de um celular para devolver para a vítima, enfim, vai se verificar o que temos de provas materiais ali já de antemão. E para além disso, dentro da oitiva informal, para além da questão fática, vão ser feitas perguntas sobre as circunstâncias da vida desse adolescente, né? Para que a gente possa, de antemão, tentar compreender o que levou esse adolescente a chegar até aquele ponto. Com esses dados, o promotor de justiça poderá, então, representar ao judiciário. Representação é uma peça jurídica que é apresentada ao judiciário e, se for o caso, se entender necessário, requerer ali já de imediato a internação provisória. Como a Daniele comentou, existem 2 tipos de internação aí. A internação provisória, que é enquanto o processo infracional correrá, tramitará. E no final, por sentença, se for o caso, com estudos sociais, socioeconômicos, etc., e psicológicos bem feitos, vai se verificar, então, se será necessária uma internação definitiva lá. Esse definitivo é bem entre aspas, né, Daniele? Depois vai ser reavaliada, né, de 6 em 6 meses, mas, bom, chegando ali, se o promotor de justiça, a promotora entender que é caso de internação provisória, ele vai apresentar a peça representação ao judiciário, vai requerer essa internação provisória, explicará tudo isso ao adolescente, aos responsáveis, ao advogado, e aí vem uma decisão. Se a decisão judicial vier positiva, num sentido realmente há os requisitos aqui e é decretada a internação provisória, esse adolescente imediatamente já fica ali, internado provisoriamente, né, dentro daí de uma unidade socioeducativa que atenda internação provisória, e durante 45 dias no máximo, esse processo tem que ter começo, meio e fim. E eu te diria que aqui a gente derruba mais um mito, Letícia, né? É possível, no Brasil, esses processos acabarem em 45 dias, porque eles acabam, né, Daniele? Com certeza. Né? Então, é obrigatório. Não tem nem opção. Não tem opção e é possível. Essa que é a questão, né? A gente não tem lá na lei, são 45 dias, já estoura esse prazo, o adolescente vai ser liberado, porque isso tem que acontecer de fato. Sim. Mas não, isso acontece em alguma vez ou outra, mas em linhas gerais, né? Podemos falar aqui por Curitiba, absolutamente a maioria esmagadora dos processos dos adolescentes internados provisoriamente, acaba em 45 dias. E aí, sim, tem todo um processo e dentro desse processo, com contraditória e ampla defesa, são várias fases até que se chegar à sentença. Então, assim, esse é um caminho inicial, sim, né? Sim. Quando um adolescente comete algo grave, com violência ou grave ameaça, e que, dentro de todas aquelas circunstâncias, se entenda necessária a internação provisória. E é importante a gente destacar, Danilo, que todo esse itinerário desses 45 dias tem um papel elementar e quase que privativo do Ministério Público nessa atuação. Porque é o Ministério Público que recebe ali o adolescente para essa oitiva inicial, que Sim. faz a análise dessa vida do adolescente, todas as condições dele, quem ele é, qual a situação dele, onde ele vive, enfim, se ele estuda ou não, qual foi o fato. E a gente trabalha muito com essa ideia de violência, grave ameaça, que o ECA traz, que é o Estatuto nosso da Criança e do Adolescente, né?
que ele traz algumas limitações até para a aplicação das sanções. Nem todos os atos infracionais são passíveis aí de aplicar uma internação. Então eu queria te pedir, Dani, até para vocês duas, enfim, lembrar de alguns casos práticos, assim. Claro, a gente não pode revelar dados muito específicos, porque há o sigilo também na área da infância e juventude, né? Mas assim, para que as pessoas entendam o que é uma grave ameaça, um fato que legitime uma internação, ou isso cabe uma advertência, enfim, para que as pessoas entendam a diferença. Isso é o quão grave precisa ser um fato para que o adolescente de fato, ficou meio redundante, mas que ele de fato vá ser internado. Vocês puderem... A previsão do estatuto é de que cabe a internação quando eu tenho a reiteração de atos infracionais. Certo. Então, assim, ele tem um roubo, ele teve um furto, ele teve um roubo, ele teve um outro. Veja, não precisa ter um homicídio, não precisa ser um roubo com uma arma para ele ir para a internação. Se ele tiver a reiteração de condutas, ele pode ir para uma internação. Para além da reiteração de condutas, o estatuto prevê, então, que cabe internação quando eu tenho violência ou grave ameaça à pessoa. Violência, a gente sabe, né, que eu estou falando de lesão, eu estou falando da vítima que foi agredida para roubar o celular, grave ameaça, eu estou falando do menino que chega com uma arma e aponta para a vítima para fazer, né, para furtar lá, para pegar o celular, para roubar o celular. Eu estou falando da arma que o adolescente chega apontando para alguém para roubar o carro. Então, se eu tenho arma de fogo, eu tenho uma grave ameaça. Ah, mas aquela arma não era de verdade. Sim, mas você, vítima, passou o mesmo temor. Exato. Então, para você, vítima, tanto faz se aquela arma era de verdade ou era um simulacro. Você teve uma grave ameaça. A sua integridade foi colocada em risco. Então, são exemplos, né, práticos aí de que são casos que caberiam diretamente à internação. Então, fala, mas aí ele não precisa cometer quantos? Não, nenhum, um só. Né? Não tem reiteração. Exato. Reiteração de fatos menos gravosos. Agora, um fato com violência, ou tem uma grave ameaça, como, por exemplo, o apontar arma de fogo, chegar com uma faca, fazendo menção de que vai esfaquear a vítima, isso já gera a internação. Então, a gente tem essa falsa ideia de que não tem responsabilização. E aí, uma coisa que a gente também tem que desmistificar. As pessoas falam, mas o adulto fica preso, o adolescente não. No sistema penal brasileiro, nós também não conseguimos deixar um adulto preso por furto, Exatamente. por os roubos. Vamos dar um exemplo. Eu sempre dou um exemplo, que é o do homicídio. Exato. A pessoa fala, mas o adolescente matou alguém e não vai ficar fechado. Ele fica fechado. O que a gente tem que pensar? Vamos pegar um exemplo. Você pediu o exemplo. Homicídio simples. Homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal. Praticado por um adulto. Pena mínima, 6 anos. Bons antecedentes, residência fixa, tudo correto. Se eu cometer um homicídio enquanto adulto, minha pena não vai, porque tem critérios na lei penal brasileira para aumentar essa pena, ela não vai se afastar dos 6 anos do mínimo. Exatamente. Né? Só que 6 anos no Brasil, ele sequer vai ser preso no regime fechado. Porque 6 anos eu tenho semi-aberto. No Brasil, só se fica preso por crimes que têm pena mínima maior do que 8 anos, né? Condenação por mais do que 8 anos. Então, um homicídio simples, ele vai ficar 1 ano numa colônia penal. Por quê? Porque a pena vai ser de 6 anos e ele vai com 1/6, cumprindo, ele ficando 1/6 do tempo lá, ele vai ser solto. Ou seja, se tiver vaga, né? Se tiver vaga. Senão, o regime dele vai ser imunizado, ele vai receber uma tornozeleira e ele vai ficar em liberdade. A grande maioria vai responder ao processo em liberdade e vai receber uma pena que não é privativa de liberdade. Agora, no adolescente, como esse é o ato mais grave que um adolescente pode cometer, ele vai responder apreendido. E ele vai ser internado. Ou seja, para o adolescente, às vezes, o impacto é muito mais grave que um adulto. É muito raro ter um adolescente que praticou um homicídio que não responde apreendido. E é muito raro que esse menino não pegue lá na frente uma sentença que aplique uma internação. Sim. Então, muitas vezes, eu tenho uma punição maior para o adolescente do que eu tenho para um adulto, mas as pessoas não têm esse conhecimento. Pega o exemplo do homicídio, de um roubo. E o que a gente tem que trazer também? Aquilo que foi dito aqui no começo, a gente acaba trazendo muito assim, aquilo que vem da mídia.
Gente, menos de 1% dos homicídios são praticados por adolescentes. É importante falar isso. Então, aqui no Paraná, nós temos aqui os dados, por exemplo, da capital. Desde 2018, todos os dados, de 18 a 25, 0,7%. Dos de adolescentes. Todos os homicídios, não. De tudo que eu atendi de adolescente foi homicídio. Esse homicídio, entendi. Então, é muito pequena a incidência de adolescentes que cometem atos que ceifem a vida, mas é esse que vai para a imprensa, é esse que acaba tendo uma grande repercussão. Então, enquanto tenho centenas de homicídios praticados por adultos, eu tenho uma minoria praticada por adolescente. E vou dizer, assim, aqui, da minha experiência, né, de 20 anos, mais de 20 anos de Ministério Público, um adolescente que cometeu um homicídio vai para a internação. E aí vai para o fechado. E aí você tinha feito uma pergunta, deixa eu até aproveitar para fazer a resposta. As pessoas acham, ele vai internado e o adulto vai preso. A gente só chama de alojamento e não cela, porque a gente muda o nome. Exatamente. Mas é exatamente igual. Se você entrar numa unidade de internação, como a que fica anexa às nossas promotorias de justiça, eu tenho lá uma cela. Sim, os adolescentes não ficam andando ali, passeando ali na... São celas, aqui, as celas são iguais. A gente chama de alojamento, mas é uma cela igual do sistema prisional, com o mesmo bebedouro, o mesmo vaso sanitário, é tudo igualzinho, é grade na porta. Então as pessoas têm ideia de que eu tenho que baixar a maioridade penal para poder punir. Se você chegar aqui hoje, na capital, você vai ver um menino de 12 anos dentro de uma cela. Porque a partir de 12 ele já pode ficar dentro de uma cela. Então a gente muda o nome, fala ato infracional, mas é crime, fala alojamento, mas é uma cela igual. Você fala, entende? Unidade de internação é um sistema fechado, em que ele vai ficar totalmente privado da sua liberdade. E vai receber visitas semanais da família, assim como um preso adulto recebe, entende? Então, a gente tem que parar de pensar que esses jovens não são responsabilizados. Uhum. É muito comum termos meninos de 12, 13, 14 anos no fechado. E é uma cela. E o que diferencia o estabelecimento do adolescente para o do adulto? O que tem ali que, digamos, a mais para, digamos, por conta desse regramento específico aí de reeducação, de socioeducação que cabe ao adolescente aí? Então, aproveitando o gancho da Daniele, a grande vantagem, então, considerando que há sim essa privação de liberdade quando necessário, a grande vantagem do sistema socioeducativo, e isso que tem que ficar bem claro, era bom que cada pessoa interessada pudesse ir ali, verificar, né? Conhecer. A grande vantagem número 1, o Ministério Público está, desde o início, quando nesses casos graves, em 24 horas, como eu já disse, esse adolescente estará na frente de uma promotora, de um promotor de justiça. E todo o sistema socioeducativo em funcionando bem, com todas as garantias, porque todas essas garantias precisam ser necessariamente estar presentes, né? E o Ministério Público também atua nessa frente, né? Uhum. Todas as garantias dele lá estarão presentes, dele ou dela, num sistema socioeducativo que funciona, como é o aqui do Paraná. Para vocês terem uma ideia, esse atendimento inicial é feito dentro de um centro integrado, onde estão a autoridade policial dentro de uma delegacia, a promotora de justiça dentro do Ministério Público, tudo no mesmo terreno, o judiciário, né, e um juiz e a sua vara no mesmo terreno, e essa unidade de internação provisória também no mesmo terreno. Né? Então, depois mais para frente a gente fala de fiscalização, e daí a gente vai melhor nesse assunto, mas se o Ministério Público quiser e necessitar, e muitas vezes ele quer, ele vai todo dia dentro da unidade de internação provisória, né? Se precisar, vai os 45 dias, todo dia. Então, assim, há uma proximidade muito grande, estamos aqui daí falando, claro, de uma realidade de Curitiba, né? E num sistema que funciona bem. Então, as diferenças são grandes, né? Nós também já fomos promotoras criminais, né? Eu tive, vamos dizer, para poder exemplificar também, tive uma titularidade numa promotoria criminal e, em seguida, consegui a titularidade na promotoria de adolescentes em conflito com a lei. E é brutal a diferença do sistema, né? É brutal.
o sistema socioeducativo, ele funciona mesmo. Então, assim, as instalações, essa garantia dos direitos desses adolescentes ali. Então, mesmo num curto prazo de 45 dias, eles têm atividades, né? Para que, claro, em 45 dias não se conseguirá nem detectar, né, todas as necessidades desse adolescente. Mas enquanto ali, né, existem atividades, existe uma fiscalização bem próxima do Ministério Público e realmente há uma atuação também do Ministério Público para que sempre essa estrutura esteja adequada e, para além de adequada, melhorando, né? Sempre. Então, assim, é uma diferença realmente muito grande. Se a gente pudesse, se as pessoas, né, pudessem ir um dia numa carceragem, né, numa carceragem do sistema prisional, e no mesmo dia, vamos lá de manhã numa carceragem, e no mesmo dia, na parte da tarde, ela tivesse essa oportunidade de entrar dentro do SENS Curitiba, já que estamos falando disso, é brutal a diferença, né? E a gente enxerga essa possibilidade e não é de uma forma utópica nem romântica. Nós somos promotoras há mais de 20 anos, né? E optamos por trabalhar nessa área justamente porque a gente acredita e dá para acreditar. Então, é muito importante e muito relevante que as pessoas saibam disso, né? Pelo menos estamos falando aqui da realidade de Curitiba, aqui as coisas vêm funcionando bem. Eu acho que se puder complementar o que a Luísa colocou, é assim, a gente tem que pensar, né, da história de ter sistemas distintos. Dentro de uma unidade socioeducativa, eu tenho obrigatoriamente uma escola. Então, esses adolescentes que, de regra, fora da unidade, estão fora da escola, mais de 80% chega ao Ministério Público na oitiva informal, afastado da escola. E se não está afastado, ele chega com grande defasagem em idade séria. Então, chega a 5, 6% só de meninos que cometem um ato infracional e que estão matriculados, estudando na idade adequada na série adequada à sua idade. Então, a gente já vê que a violação de direitos começa lá. Então, o que a gente tem? Uma unidade socioeducativa, eu tenho uma escola em funcionamento. Sim. E eu tenho ali dentro uma equipe técnica que vai atender esse adolescente. Então, nas unidades, eu tenho pedagogo, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, né? Nós temos uma equipe técnica que vai atender aquele jovem e vai tentar trabalhar aquele menino e vai tentar trabalhar aquela família. Então, a equipe técnica da unidade é um grande diferencial daquilo que o sistema prisional faz. Né? Lá o foco veja, prisional, é punição. Aqui é socioeducativo. Então, o que eu tenho que entender? O que eu preciso saber desse menino? Eu tenho que atender aquela família, entender em que contexto que ele está, e o que eu, Estado, precisarei fazer para que esse menino possa, então, se afastar da prática infracional. Então, ele vai ter o psicólogo, o assistente social, ele vai ter o terapeuta ocupacional, ele vai ter um atendimento de todos os seus direitos dentro daquilo que a Constituição e o ECA falam, que é da proteção integral. Então, a partir da hora que ele entra numa unidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar na saúde, na educação, na assistência social, na aprendizagem, no esporte, na cultura, no lazer. Sim. Todos esses direitos estão escritos na Constituição como direitos dos adolescentes. Então, a ideia é que lá dentro o foco não seja pura e simplesmente a punição, mas sim a socioeducação. É tentar, então, trabalhar esse jovem, né, fazer com que ele estude, com que ele se capacite, para que ele volte para a sociedade com uma forma, né, podendo, então, se afastar da prática de atos infracionais. Então, aqui o foco é menos punitivo. É sim de responsabilização. Sim. São coisas distintas, são coisas distintas. Uma coisa é a responsabilização, né? A outra, bem distinta, é a punição. Então, aqui, qual que é a unidade ideal? É que ele tenha um período estudando, um período com atividades, e que ele fique o menor tempo possível dentro da cela. Que ele possa ficar em atividades, em atendimento técnico. Ocupando tempo, até porque, veja, eu estou com um jovem em formação. E ele vai sair dali vai ter que fazer alguma coisa. E ele está em formação. Então, que as pessoas... por que a punição é diferente? Porque são indivíduos completamente diferentes. Inclusive, o adolescente, ele é biologicamente diferente. Porque o cérebro desse adolescente ainda não está completamente formado. Né? Se fala em formação aos 21, aos 24 anos. Então, vejam, o cérebro do adulto é diferente do cérebro do adolescente. Sim. Tudo acontece de forma distinta entre um indivíduo já formado e um indivíduo em formação. Então, aqui eu ainda consigo trabalhar, eu tenho uma maleabilidade muito maior, né, sem dizer aqui termos técnicos, mas eu consigo ainda trazer valores
socialmente adequados e colocando naquele jovem que não está ainda completamente formado. Sim. E nós vemos um sistema de socioeducação com atividades múltiplas, que a ideia é justamente trazer essa reeducação e depois essa reinserção do adolescente na vida. E funciona na prática? Quando eles saem, como que tem sido as taxas de reincidência? Eu acho importante que a gente fale disso para que as pessoas percebam se realmente todo esse sistema está funcionando ou não. Depois volta para a vida real e começa tudo de novo o que era antes. São 2 sistemas distintos, aqui a gente tem que deixar bem claro. A gente tem as meninas de meio aberto, que eu falei, advertência, serviço de comunidade e liberdade assistida, elas ficam a cargo do município. Tá. Então é o município que tem que cuidar desses jovens e ofertar tudo isso para eles enquanto eles em liberdade estão. Semi-liberdade e internação são medidas de responsabilidade do Estado. E aí o Estado é que precisa fornecer todos esses aparatos. Então, são efetivamente mundos distintos. Completamente. O que eu tenho aqui fornecido e o que eu tenho aqui. E o perfil do jovem que vai para um sistema ou para o outro também é diferente. Então, vou dar o exemplo aqui. Capital, Curitiba, nós temos todos os dados monitorados do meio aberto. 13% de quem vai para uma medida socioeducativa em Curitiba volta a praticar ato infracional. Ou seja, a maioria realmente vai, entende aquilo. Volta a estudar, vai ter um encaminhamento da aprendizagem, vai ter a oportunidade do primeiro emprego, vai lá para a unidade de saúde, ser atendido, tomar a vacina, fazer um tratamento toxicológico. A grande maioria não volta. Agora, no sistema fechado, a gente já tem uma falha estrutural muito maior vinda do Estado. Eu tenho um perfil de jovem já que vem do ato, já antecede, ele já vem, né? Nós não temos no Brasil um índice, né, oficial de reiteração infracional. Entendi. E nós não temos no Paraná um índice oficial de reiteração infracional. O que a gente tem aqui na capital que nós monitoramos esses dados, né? Eu tenho pelo menos 25, 30% dos jovens que saem da internação que voltam a cometer atos infracionais. E vou dizer por quê? Porque ainda o sistema aqui ainda está falho. Não oferta tudo o que precisa ofertar. E em tese, né, a lei também traz uma solução. Ela fala o seguinte, olha, eu preciso ter um programa de egresso. Exatamente. Porque se eu não é só o que acontece no estabelecimento, mas ele volta para a família que muitas vezes... E ele precisa ser acompanhado. Então, o Paraná não tem um programa de egresso que acompanhe esses meninos após a unidade de internação. Mas a grande parte dos estados tem esses programas. E qual é a ideia? De que ele saia da unidade socioeducativa e continue sendo acompanhado por uma equipe técnica para ver se efetivamente ele vai continuar em liberdade, se comportar como estava se comportando dentro da unidade. Porque, de regra, o comportamento deles dentro da unidade é extremamente tranquilo. Extremamente tranquilo. É como se eles, privados de liberdade, voltassem a ser adolescentes. Né? Porque eles não estão envolvidos com aqueles adultos que fazem a cooptação, que oferecem dinheiro para eles irem para o tráfico. Muitas vezes a própria estrutura familiar ela dificulta, né? Tem questões de drogas, até envolvimento com criminalidade ali na família. Mas... E eu vou dizer assim, boa parte desses que reincidem, tanto do fechado quanto aberto, a gente tem que pensar que eu tenho a realidade de muitos jovens que a família toda está inserida num contexto, né, de criminalidade. Exatamente. Então aqui, tem que ficar muito claro, não é de vulnerabilidade social. É uma família que está envolvida com a prática de atos contrários à lei. Esse menino, às vezes ele sai preparado de uma unidade socioeducativa, mas ele volta para aquela mesma família que continua no crime. E aí ele volta. E eu acho importante falar disso, sobre o perfil desse adolescente. Nós temos, assim, podemos dizer que há uma grande... maioria dos internados que são meninos negros de famílias pobres, mas tentando, digamos, desmistificar um pouco esse perfil do adolescente como sempre em condição de vulnerabilidade prévia. Existem jovens também de famílias estruturadas, que é difícil conceituar o que é família estruturada, mas digamos, uma família que não tem envolvimento com criminalidade, que não há questões com drogas, álcool, que também chega ao Ministério Público praticando atos infracionais nessa gravidade também, Elo? Com certeza, sim. Né? Então, essa realidade que você pondera é uma realidade nacional. Claro, né?
realidade nacional, e o perfil desse adolescente vem mudando também. Até a pandemia vem sendo considerada até um marco, né? De diferença. E também a natureza dos atos infracionais, né? Que envolvem tecnologia, que envolvem o cyberbullying, enfim, que envolvem também conhecimentos tecnológicos, que também pode acabar gerando alguma coisa grave. E sim, o perfil existem também os adolescentes que cometem atos infracionais e não estão com famílias em condição de vulnerabilidade ou envolvidas diretamente com o crime, né? Recentemente houve, inclusive, né, e que fique bem claro, né, os casos concretos, eles não podem ser identificados, né, e há uma restrição, uma proibição, né, de que haja esse tipo de identificação, mas há vários casos, nós atendemos inúmeras vezes, né, adolescentes nessa condição. Eu posso dar um exemplo, né, contar uma história pitoresca, interessante, de um adolescente que eu atendi, que era de um colégio particular, de elite curitibana, né, e que havia cometido um ato infracional grave na ocasião, foi atendido e foi, evidentemente, verificadas todas as circunstâncias e garantidos todos os mesmos direitos e também a responsabilização necessária. E tempos depois, quando ele já havia sido sentenciado e já havia cumprido a medida socioeducativa e já estava sócio-educado, eu encontrei, por acaso, num espetáculo de Natal, né, eu numa plateia pública, encontrei uma senhora, a senhora veio ao meu lado e me perguntou, lembra de mim? Eu olhei bem para ela e falei, bom, olhei bem mesmo e falei, lembro, sim, a senhora é a mãe de fulano de tal. Ela falou, sim, sou a mãe de fulano de tal, gostaria de pedir para a senhora, promotor, o seguinte, posso fazer uma ligação de vídeo para o meu filho, para a senhora verificar o que aconteceu com ele, depois daquela virada de chave na vida dele, que foi um atendimento sério dentro de um sistema socioeducativo. Eu falei, claro. E ela fez a chamada de vídeo e o adolescente, que daí já não era mais adolescente, estava muito bem encaminhado, né? E ficou até feliz em rever, né, alguém que participou, de alguma forma, dessa reestruturação da vida dele. Então, há atos infracionais graves e que são cometidos por adolescentes que não estão em condição de vulnerabilidade ou com famílias envolvidas na criminalidade. Mas a maioria realmente é desse perfil, né? E mais algo que eu poderia complementar, o que a Daniele falou ali do que é oferecido para esses adolescentes e garantido, que é algo bem recorrente, né? Que é a questão da drogadição, né? Muitas vezes o adolescente chega, não está apenas vulnerável socioeconomicamente ou envolvido com a família envolvida na criminalidade, mas ele próprio está, de alguma forma, por algum motivo, ele é um usuário, um viciado, né, em substâncias entorpecentes. E não poucas vezes, né, Daniele, há pais ou mães solicitando, pedindo que o adolescente permaneça numa internação socioeducativa por conta dessa situação, para ficar longe, para conseguir. E, obviamente, que em alguns casos é possível, outros não, né? Existe a legalidade aí que a gente sempre vai cumprir, mas... E quando isso é possível, dentro de uma unidade socioeducativa, seja provisória ou seja depois, se ele for necessária a internação, ele é tratado, né? E aí vem também essa grande necessidade de que depois que ele seja liberado, como um egresso, vamos dizer assim, ele continue sendo acompanhado, né? Porque inúmeras vezes a gente viu um adolescente entrando cinza, né? E depois de 45 dias ele está lúcido, ele não está mais envolvido ali. Agora, claro que esse daí é um tratamento que precisa continuar e a gente vai precisar de política pública, né? Para que quando ele esteja de volta com a família,
ele não volte a se envolver com a drogadição. O que a gente pode trazer de dados, assim, é que é isso, né? A gente tem todas as classes sociais, todas as realidades socioeconômicas dentro da promotoria e dentro da prática de atos infracionais. Esse perfil tem mudado muito quando entram agora esses crimes digitais. Então, quando eu entro para os crimes cibernéticos, começa a vir com um volume maior, né, o adolescentes que têm famílias estruturadas, estão estudando e eles estão cometendo esses cybercrimes. Pelo então, acesso, né? Pelo acesso mais fácil. Sim. Então, se eu tô com aquele menino de vulnerabilidade socioeconômica na rua vendendo droga para conseguir dinheiro, eu tô às vezes com um menino dentro de um quarto, com um grande aparato de informática comprado pelos pais, e ele está ali cometendo atos, crimes cibernéticos. Então, a gente está vendo uma mudança do perfil. Assim como a gente viu um momento de mudança das práticas dos atos violentos, como, por exemplo, os roubos e latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, né? A gente tinha um volume em Curitiba aqui muito grande de roubos e menor de tráfico. E a gente viu ao longo da década essa inversão. Hoje eu tenho muito mais tráfico do que roubo. Por quê? Porque eu tenho uma exposição a risco menor e eu tenho a questão financeira. Então o que a gente vê é que esses jovens que vão para esses atos com gravidade, né, violência ou grave ameaça à pessoa, eles são jovens que buscam principalmente essa questão do patrimônio, do dinheiro. A finalidade é patrimonial. E aí o nosso grande desafio de ofertar a esses meninos condições para que eles possam ir para o mercado de trabalho e efetivamente conseguir recursos, dinheiro lícito, afastado do crime. Agora a gente vê uma mudança, está vendo uma nova mudança de perfil, que é aquela situação de meninos e meninas que não precisam, não estão em busca de recursos financeiros, mas por falta e ausência de monitoramento familiar e de valores, eles estão simplesmente migrando e cometendo atos na internet, achando que ali naquele momento eles estão escondidos e que ninguém vai descobrir, como se nada disso fosse, né, como se ele tivesse ali escondido, e achando que aquele quarto de um bom apartamento, de uma boa casa, fosse a sua, né, o seu porto seguro, né? O seu escudo, e não é. Então, isso que a gente tem visto ultimamente, essa nova uma mudança de perfil, migrando agora para os cybercrimes, né? E aí vem um outro menino. O menino que a gente tem, de regra, vamos pensar dos atos como um todo, que aí a gente vai para os pequenos atos, brigas de escola, mensagens em redes sociais, né? A grande maioria dos atos infracionais, volume de atos infracionais, são desses atos sem violência. Né? A gente tem aqui, então vamos pensar na capital, eu tenho 16% de tráfico, 13% de roubo. Eu tenho pouco volume, né, de adolescentes. Exato. Mas estes, quando eles chegam para nós do tráfico, do roubo, dos atos com violência ou do tráfico de drogas, eles chegam de regra usuários de substâncias entorpecentes, né, usuários de álcool, afastados dos bancos escolares. Aí você vê eles vindo morando sozinho, morando com amigos, morando na rua, ou filhos de mães solo, que, né, são um bom número de meninos, porque essa mãe tem que sair trabalhar. E aí ele finge que vai para a escola e não vai. Né? Então a gente vê que não é uma questão dela não querer monitorar o filho, às vezes de não poder monitorar o filho, de conseguir. Então a gente vê muito o grande volume desses atos gravosos vindo de meninos que estão afastados dos bancos escolares e usuários de substância entorpecente. Então, o que você vê aqui? Que falhou. O Estado, a sociedade já falhou com esses jovens antes. Falhou. A gente vê aqui a regra, né? A gente brinca com os policiais que fazem a escolta. Você se afasta dos bancos escolares, começa a ter amizades ruins, e você acaba no ato infracional. Porque é aquilo que a gente fala para o menino. Se você estuda e trabalha, você convive com quem estuda e trabalha. Com quem tem que acordar cedo para ir para o colégio, com quem tem a responsabilidade de cumprir o horário do trabalho. Você tem um círculo de amizades. A partir do momento que esse jovem sai da escola e fica na rua, ele começa a conviver com quem? Com quem também está ali, que não estuda e que não trabalha. Ele vira um alvo muito fácil para ele ser chamado para a prática de um crime. Então, a gente vê que daquele momento em que ele abandona a escola, abandona os limites familiares e ele passa, então, a conviver
mais na rua, com os amigos, não vem sequer dormir em casa, ele começa a mudar a amizade. Ele começa a frequentar um círculo que o leva, às vezes, para a prática do ato infracional. 6 meses, 1 ano, ele está na promotoria. Assim, o dia a dia lá mostra isso, né? E a responsabilidade dessas famílias, desses adolescentes? Existe algum tipo de responsabilização para as famílias dentro de todo esse sistema? Porque nós estamos falando muito de responsabilidade do Estado, da responsabilização do adolescente, mas esse adolescente vem de uma família. E essa família tem algum tipo de responsabilidade, digamos, que seja passível de cobrança pelo Ministério Público? É importante complementar ali o que a Daniele falou sobre essa questão dessa modificação de perfil, né? Então, muitas vezes, para esse... Primeiro, quando... No direito da criança e do adolescente, nesse sistema, e no trabalho que nós temos dentro do Ministério Público, a gente tem várias frentes, né? A primeira frente é a frente protetiva, né? Sim. Então, quando chega a frente infracional, é porque já falhou tudo, né? Se um adolescente cometer um ato infracional, é porque, na maioria das vezes, ele estava nessas condições de vulnerabilidade, fora da escola, envolvido com drogas, e isso não foi possível com o que temos, com o aparato que temos, né, evitar que ele entrasse nessa questão de cometimento de atos infracionais. Né? Então, nesses casos, a gente precisaria, claro, melhorar as políticas públicas, as preventivas, né, para evitar que esse adolescente chegasse ali a cometer um ato infracional. É diferente, e isso é muito interessante a gente discutir, né, desse novo perfil, né? Exato. O novo perfil dos adolescentes cometendo atos infracionais, esses, né, com famílias que estão na escola, eles estão nas melhores escolas algumas vezes, né, ou boas escolas, que são escolas particulares, eles têm famílias... como você falou no início, é difícil esse conceito de estruturada, né? Mas eles têm família que, de alguma forma, dá o suporte socioeconômico, muitas vezes, inclusive, com esses aparatos todos tecnológicos, né? Então, não é uma falta, não há uma dificuldade econômica, né? Então, nesse caso, não houve, vamos dizer, uma falha, né? Do Estado na questão de deixá-lo em vulnerabilidade, né? É um perfil bem diferente, né? Agora, indo para responder tua pergunta, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas também, né? Em relação aos pais, né? Ou responsáveis. A gente esqueceu de falar inicialmente que também há a medida socioeducativa de reparação de dano. Reparação do dano, né? É verdade. De reparação de dano, que está dentro do rol taxativo, previsto no ECA, que a Daniele já comentou, também tem essa reparação de danos. E, obviamente, quando isso acontece, os pais acabam também tendo que arcar, porque... né, geralmente o patrimônio é deles. Né, o patrimônio é deles. E esses pais, sim, então, podem ser chamados, sim, a atender também esse chamado estatal. O que a gente pode dizer, assim, de dia a dia de promotoria é que há muito sofrimento, né? Das famílias. Muito sofrimento das famílias, né? Tem esse lado, inclusive, dessa questão da vulnerabilidade. Muitas vezes, até a resposta socioeducativa é um socorro, né? Mas muitas vezes, né? A gente atende mães, pais que choram e que, por exemplo, num caso de drogadição, até pedem que o adolescente permaneça, e claro, vai se verificar se é possível ou não. Num novo perfil, aí é diferente, né? Sim. Aí é diferente. Aí, normalmente, são famílias que têm essa condição socioeconômica garantida e vão acompanhadas de bons advogados e nessa perspectiva eventual de entender que, bom, para esse perfil de adolescente será diferente. E aí a gente pode dizer bem claramente, não será. O que eu acho que a gente tem que ver, assim, o ECA traz tanto as medidas socioeducativas, quanto as medidas de proteção e quanto as medidas das famílias. Então, veja, dentro das medidas aplicadas à família, a gente encaminha para a promotoria que traz, né, que trata dessa situação de risco, eu posso até ter o acolhimento daquele jovem, eu posso ter aquela família perdendo a guarda daquele filho. Então, a gente tem diversas medidas, inclusive drásticas como essa, quando a gente percebe que a família, né, está se omitindo, negligenciando ou
se favorecendo do crime praticado pelo adolescente, porque isso também acontece, né? Então, acho que a gente precisaria de programas e políticas públicas mais estruturadas para o acompanhamento das famílias. Quando o adolescente está no acompanhamento de mídia em meio aberto, a equipe técnica vai fazer esse trabalho com a família. E quando ele está no fechado, a mesma coisa. Vai ter várias entrevistas com o psicólogo, vão trazer para a unidade, vai ter atividade para essas famílias, na tentativa de compreender aonde a família errou, se errou, e como a gente conseguiria consertar esses rumos, né? Como que a família tem que reassumir o seu papel? O que a gente vê muito, quando a gente fala do perfil do jovem, a gente vê muito, e aqui não falando em estrutura ou desestrutura de famílias, mas a gente vê uma mesma falha na educação desses jovens, né? Que é você deixar de dar responsabilidade. E limites. Não dá limites. Então, independente de qual a classe social e qual é a situação socioeconômica da família, o que a gente vê é dar sem cobrar. Se a gente pode falar isso, né, numa linguagem mais simples. É você deixar de cobrar aquilo que é da fase da adolescência, que é o estar na escola, que é o tirar boas notas, que é o limite de respeito dentro de casa, de respeito aos vizinhos, aos amigos. Então, o que a gente vê muito hoje é que esses valores familiares se perdendo. E as famílias deixando de exercer o seu papel, o papel de impor limite, de ensinar as atividades dentro de casa, de fazer auxiliar, cobrar que organizem as suas coisas. Pequenas coisas que desde pequeno você vai impondo, né, nessa pessoa que está em desenvolvimento, que ele precisa ter responsabilidade e que cada vez que ele falhar, ele vai ter uma consequência. Então a gente vê hoje uma falha, né, nesse sentido, da ausência de limites. E aí, quando a gente vai falar das questões virtuais, a gente vê muito isso, que é o adolescente estar num quarto sem nenhum monitoramento de redes e de internet feito pelas famílias, e ele tem tudo, ele faz tudo, e ele não respeita nada, e ele acha que ele está escondido naquela tela. Então a gente vê que uma falha das famílias no monitoramento das crianças, aqui vou falar até das crianças e dos adolescentes nesse ambiente virtual, e isso tem trazido a prática de atos infracionais e tem vindo para a promotoria. Eles estão lá, fazem o que eles querem, ficam quanto tempo eles querem nas telas, e isso vai fazendo com que eles vão se envolvendo. Sabe aquela história de que, eu falei agora há pouco, de você estar na rua sem monitoramento, e você acaba se encontrando lá com pessoas que agora te levam para o crime? Ele está dentro de casa e está mais exposto do que ele estava. Então, assim, você não deixava o teu filho de 12, 13 anos ficar numa praça na cidade... Sem saber com quem estava. Sem saber com quem, e 11 horas, meia-noite e 1h da manhã. Por que ele pode ficar num ambiente virtual com todas as pessoas 1h da manhã, meia-noite, 2 da manhã? Então, a mesma consciência de limite que o pai e que a mãe deveriam dar para o adolescente não estar na rua sozinho e falando com estranhos, vale para o mundo digital. E aqui as famílias acham que não precisa, ele está dentro do quarto. Não, era melhor que ele estivesse na praça, ele estava menos exposto do que ele está dentro de casa. Não estava exposto ao mundo inteiro. Exato, né? exato. E isso, só complementando, isso vale também para a vítima, né? A Sem gente está dúvida. falando na perspectiva do adolescente que comete ato infracional, mas essa falta de monitoramento e limites em relação ao uso de telas transforma também, daí vamos falar de crianças e também adolescentes, em vítimas de né? outros crimes. Porque o crime ou o ato infracional tem sempre dois lados. Exato. Haverá quem comete o crime e a vítima. Com certeza. Ou quem comete o ato infracional e a vítima. E infelizmente as nossas crianças e adolescentes estão expostos se ficarem assim sem nenhum monitoramento, a se transformarem em vítimas ou infratores, em adolescentes. Então essa é a matemática que a gente tem levado para dentro, né, nas unidades socioeducativas e nas mídias em meio aberto,
a gente tem tentado trazer a educação digital como um assunto a ser trabalhado. Eu preciso trabalhar, né, com os meninos que estão em LA, em liberdade assistida, esses temas, eu preciso trabalhar com as famílias desses meninos, Exato. eu preciso trabalhar com os adolescentes que estão privados de liberdade, e esses novos temas, né, essa nova adolescência que a gente está vindo por aí. Nessa nossa conversa, eu percebi 2 grandes gargalos aqui do Estado. O primeiro seria a ausência de programas de egressos de adolescentes, no Paraná principalmente, que vocês trazem. O segundo seria a ausência de programas destinados às famílias aí. E também esse ponto que é elementar, que é a participação ativa das famílias nessa socioproteção, porque não é uma questão só do Estado, é uma questão de todo mundo, da sociedade. E eu queria perguntar para vocês aqui, vocês hoje são responsáveis pelo nosso centro de apoio, né, da infância e juventude. Eu queria que vocês trouxessem as políticas, digamos, públicas institucionais, programas, o que tem sido feito dentro dessa área, que eu acho que é importante a gente divulgar isso para as pessoas. Acho que é importante, vou deixar a Elô falar das questões do Ministério Público, né, e eu vou tratar um pouquinho daquelas políticas públicas do Estado e do município. O que a gente vê? Uma grande falha. A gente vê hoje uma falha na implementação do sistema socioeducativo. Então, o Brasil ainda não conseguiu implementar o que o ECA, em 90, e o que a lei do SINASE, que é a Lei de Atendimento Socioeducativo, né, do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, previu lá em 2012. Então, a gente tem hoje políticas públicas ausentes. Eu tenho, e eu não estou falando só do Paraná, eu estou falando do país. Sim. Os dados indicam, né, uma ausência de bom atendimento dentro das unidades socioeducativas. Então, eu tenho ainda unidades com estrutura física muito precária, com falta de servidores, com falta de oferta de aprendizagem, de qualificação profissional. Veja, o último levantamento do CNMP, baseado nas inspeções feitas pelos promotores agora, no mês de março de 25, demonstra que nem metade das unidades do país ofertam qualificação profissional e aprendizagem profissional. Então, a gente hoje não tem cultura... Que a gente traz o mundo que funciona, digamos, num determinado local, como aqui em Curitiba, mas essa não é a realidade do país. Não é a realidade nacional. Então, assim, a gente vê que quando a gente olha para as 320 unidades do país, ou eu olho, né, para as 26 unidades socioeducativas do Paraná, porque nós temos 26, sendo 19 de internação no nosso estado, a gente vê uma falha do Estado na oferta de políticas públicas obrigatórias. Então, a política pública socioeducativa, ela ainda não foi implementada no Brasil como ela deveria. Tantos anos se passaram. Eu tenho dito muito isso, que o Estado está em conflito com a lei. Isso que é uma prioridade absoluta. Isso que é prioridade absoluta. Então, o Estado está em conflito com a lei, porque ele não oferta. E se eu só pensar em privar a liberdade desses jovens e lá dentro não ofertar o que ele tem direito, eu vou devolver um adolescente para a sociedade não melhor, mas muitas das vezes pior, porque ele ficou privado de liberdade, ele está conhecendo um outro mundo e aí ele é devolvido à sociedade. Então a gente precisa, enquanto Ministério Público, intensificar o nosso trabalho de cobrança. Exatamente. Né, para que o Estado implemente políticas públicas, implemente o que a gente precisaria, o que está na lei. Sabe, cumpra-se a lei. O meu sonho, enquanto promotora que trabalha com difuso e coletivo na socioeducação, é cumpra-se a lei. A equipe técnica, as ofertas e programas de saúde, escolarização, profissionalização, dentro das unidades socioeducativas. Esse é o grande, né? E a gente vê que isso é algo que se repete nos outros estados. Muitos estados têm bons programas de aprendizagem, têm bons programas, né, de qualificação profissional, mas ainda não é algo que está presente em todas as unidades do país. Né? No meio aberto, a mesma coisa. A gente tem em Curitiba um sistema socioeducativo que funciona exatamente como a lei manda e que tem excelentes resultados, como esse de 13% ter reiteração infracional, que teve uma queda em 10 anos de implementação do programa de 82% do número de aprendidos. Né? Nós temos números excelentes aqui. Mas é o mundo de Curitiba. Exato. Essa não é a realidade. A realidade tem que entender que o nosso país ele é plural. Então a gente tem visto assim extremas desigualdades. Os municípios. Então quando eu falo que o sonho é que cumpra-se a lei,
maior parte dos municípios ainda não implementou os seus sistemas socioeducativos de meio aberto. Então, eu tenho 3.500 municípios que ainda nem implementaram o sistema socioeducativo de meio aberto. E aí, se eu não tenho aqui prevenção, e se eu não tenho um bom meio aberto, inevitavelmente eles vão reiterar e vão parar no fechado. Então, a gente precisa pensar nas políticas públicas lá de prevenção, para que ele tenha proteção e não faça, né, não se envolva com atos infracionais, e que ele, eu acho que assim, a ideia é que ele não se envolva. Se envolver, que sejam atos de pequena gravidade que possa ir para o meio aberto, para que ele não tenha que conhecer o sistema socioeducativo do fechado. Então, eu acho que ainda nós temos no país ainda muitas falhas na implementação da política pública. Mas, lógico, tem muitos ministérios públicos trabalhando, são muitos promotores extremamente dedicados para que essa implementação aconteça. Né? Eu acho que a gente tem que mostrar aqui, eu estou falando de um problema para falar depois de solução, mas a gente não pode esconder, né, essa ausência da implementação dos sistemas socioeducativos. E Elô, eu tô vendo que você trouxe uma camiseta, eu quero que você conte um pouquinho pra gente, aqui pra gente finalizar, pra divulgar para as pessoas esse movimento. Contarei. Então, assim, o Ministério Público ele tem muitas frentes, né, para atuar. Antes disso, só gostaria de ponderar só que existem regras claras do Conselho Nacional do Ministério Público em relação a inspeções, né? Tanto em relação às medidas socioeducativas em meio fechado, quanto as em meio aberto. E isso é muito rigoroso, as corregedorias exigem, e então a gente pode garantir, né, essa presença, né, do promotor e da promotora de justiça nessa fiscalização forte. Entre outras frentes, o Ministério Público pode e deve também atuar na conscientização, né? Dúvidas. Porque, como a Daniele falou, o ideal seria nada disso acontecer. Então, nesse momento, você comentou que nós duas somos do Centro de Apoio, tem uma terceira promotora lá também, o nome dela é Beatriz Spindler, né? É verdade. E ela é da parte da educação. Então, de momento, a gente está em execução com uma campanha, então eu trouxe esse aqui para você, Letícia, obrigada. O nome da nossa campanha. Vamos mostrar aqui, ó, para as pessoas. Então mostre para as pessoas. Olha aqui, ó. O nome da nossa campanha é Mundo Sem Bullying, e se trata de uma campanha em execução, e na semana que vem, e na próxima semana, portanto, em torno de 130 colegas nossos, promotores e promotoras da maioria das regiões do Paraná, se voluntariaram a irem até as escolas estaduais e, de uma forma padronizada e organizada, se aproximarem da comunidade escolar, fazendo palestras relativas ao bullying, ao cyberbullying, na tentativa e na perspectiva de prevenirmos, né? Exato. Que é também o nosso papel. Então, a gente agradece muito e fica para você a camiseta. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de ter tido essa conversa com vocês, que foi extremamente esclarecedora de temas assim que são muito importantes e que precisam ser mais debatidos. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada pela oportunidade.